Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre perguntas e respostas do Breve Catecismo de Westminster. Meu nome é Ricardo Oliveto, da Igreja Presbiteriana da Vila Paulicéia. E nós então chegamos ao 19º vídeo dessa série, hein? Vamos então à pergunta de hoje. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a resposta é a seguinte: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nessa vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Bem, a queda é o evento que marcou a história do homem como o momento em que perdemos a perfeita comunhão com Deus, com a sua criação e entre nós mesmos. E os efeitos disso marcam cada um dos relacionamentos que temos neste mundo. Lá em Gênesis 3:8, vemos que após desobedecer o comando de Deus e morder o fruto da árvore do conhecimento, o homem imediatamente perdeu a intimidade com seu Criador, que andava lado a lado com ele todos os dias. Vejamos lá no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E quais seriam os efeitos dessa falta de comunhão com Deus? Bem, basicamente, a decisão do homem em optar seguir sua própria vontade ao invés da vontade de Deus foi seguida da permissão de Deus para trilhar esse caminho, não sem antes condenar o homem a sofrer por conta de guerras, doenças, fome, dor, solidão e, por fim, a morte. Sem comunhão, seremos abandonados para viver apenas seguindo a nossa vontade, o que podemos entender como a verdadeira miséria. Um pequeno parênteses. Seguir a própria vontade não é ser livre. Seguir a própria vontade é a escravidão dos erros e pecados que surgirão em nosso coração. A prova de estarmos abandonados por quem nos criou. Bem, aos olhos de Deus, todo homem permanece debaixo dessa sentença, ainda hoje, tenha ele 80 anos ou seja um bebezinho recém-nascido. A humanidade vive hoje alienada de Deus, assim como Adão viveu depois de expulso do Éden. Sem Deus, a nossa experiência de vida se limitará à perspectiva ou curso desse mundo, que são os desejos e as vontades da carne. Aquilo que Paulo descreve na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vejam que Jesus, ao explicar sobre a justiça de Deus, aponta que no último dia ele não se furtará em condenar os que assim seguiram sua vida e não o reconheceram nem o temeram. Vejam lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao 46. É um texto longo, vamos lá dar uma olhadinha. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo, na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Por mais dura que seja essa sentença, ela não é a palavra final de Deus para o homem. Deus é justo e vai além
agindo para restaurar o relacionamento dele com o homem. O cristão, ele sofre, fica triste, sente todas essas misérias da condenação e não escapará da morte física. Ser abençoado por Deus não é ser poupado dessas coisas, mas na verdade é reconhecer que há um caminho novo construído pelo próprio Deus em Jesus Cristo para reconstruir nossa comunhão com Ele. E o resultado disso é viver pela eternidade junto ao Criador. É o que Paulo descreve aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, assim terminamos mais esse vídeo, esperando ter esclarecido o significado da miséria em que vivemos. A miséria são todas as aflições e maldições a que estamos condenados a viver nesse mundo, sendo que a maior delas é estar livre para viver seus desejos e vontades carnais, abandonado pelo Criador. Obrigado por ver esse vídeo, esperamos vocês para, mais uma vez, acompanhar o próximo vídeo, em que falaremos da pergunta 20. Se você teve alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente pode responder. Até a próxima!